Esse mês também é marcado como um mês de prevenção contra doenças inflamatórias intestinais. É o Maio Roxo. E para esclarecer dúvidas sobre as doenças, vamos receber o Dr. Flávio Roberto, ele que é coloproctologista. A gente já está aqui com ele, seja bem-vindo. Muito bom dia, tá? Muito bom dia, prazer estar aqui. Bom dia. Prazer é nosso em receber e falar de um assunto que é tão importante e pouco abordado também, né? Não é tão comum. A gente tem que agradecer muito a essa diversidade de cores que acontece ao longo dos anos. Sim. Porque ela traz pra gente uma coisa que é importante, o esclarecimento sobre determinadas doenças que acometem a nós. Começa com branco, né, em janeiro. Começa com branco, aí vai verde, amarelo, roxo, o rosa, o azul, o verde. O vermelho também, né? Vermelho de dezembro. Sim. Isso. Nossa, isso é muito bom. Mas assim, por que maio foi escolhido? Por que a cor roxa? Tá. Ele veio até meio que de roxo, lilás. Ele veio no de clipe. roxo. Ele veio padronizado, meu bem. Porque a pessoa, né, ela vai aparecer na TV, eu vou representar o maio roxo, vou falar sobre o assunto, eu vou a caráter, vestido a caráter, Tem que vir né? caráter, Tá exatamente. certo. Exatamente. Dia 19 de maio é o Dia Mundial de Conscientização de Doença Inflamatória Intestinal, em particular a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa intestinal. Mas, gente... São o D e I, né? D Doença e que tem as 10, enfim, A gente classificado. tem que entender o que é colite. Sim. Qualquer inflamação que acontece no intestino é colite. Vamos dar um exemplo comum que não é doença inflamatória intestinal. Mas que todo mundo pode ter. Apendicite. Certo. Assim que... Apêndice todo mundo tem. E quando inflama, Apendicite é o processo inflamatório do apêndice associado a uma infecção. Então, o tratamento é cirúrgico, ótimo. No intestino, existem várias coisas que podem provocar um processo inflamatório, desde um processo inflamatório leve a um processo inflamatório grave. E eu tenho essas duas inflamações, que é a retocolite ulcerativa intestinal e a doença de Crohn. E assim eu tenho as colites indeterminadas, que são outros tipos de colite. Aí entram as colites por parasita intestinal, como a colite amibiana, por exemplo, a colite por abuso de antibióticos, que é a colite pseudomembranosa, tem a colite associada a abuso de outras medicações. Então, assim, existem várias, mas em particular essas duas é que são comemoradas, é que são conscientizadas. para prevenção. É verdade que não tem cura, nenhuma das duas? Não tem cura. Não tem cura. Mas há formas de você buscar uma melhoria no processo dessas patologias. Qual é a importância de conscientizar sobre a colite? É entender que eu tenho uma doença que eu não tenho cura, mas eu posso, se acompanhada e tratada corretamente, ter uma qualidade de vida adequada e viver bem, tranquilamente. Mas para isso é necessário que se tenha um acompanhamento correto. Jéssica, a gente tem imagens, né? Imagens, de que procedimento é esse aqui? Isso é uma colonoscopia. Colonoscopia, que é o diagnóstico. Isso, fazendo biópsia de uma lesão do intestino. Então, a colonoscopia é o único método capaz e adequado de diagnosticar, através de biópsia, os processos intestinais. Nesse caso, a gente está tendo uma retirada de um tumor, no caso benigno, de dentro do intestino. Então, a colonoscopia é o exame que vê o intestino, é uma endoscopia, feito com um aparelho semelhante ao aparelho de endoscopia, só que do intestino grosso. E aí, nesse caso, tem inflamação, tem um carocinho, que é um pólipo, tem um tumor, a gente consegue retirar ou fazer biópsia. E quais são os primeiros sintomas que as pessoas têm que se alertar com relação a essa doença? Diarreia. Diarreia frequente? Porque assim, muitas vezes, doutor, pode ser até confundido com uma virose. Sim. Só que mas não tem um sangramento, né? Só que a diarreia por virose, ela é autolimitada. O que é isso? Normalmente ela dura um certo período e ela para. Né? Ela para. A diarreia por doença inflamatória, ela vem com uma certa constância. O tempo todo. E aí ela pode vir associada a sangue e a um catarro que o intestino produz, que é o muco. Entendi. Uma coisa meio liguenta. E tem perda de peso, dor abdominal, distensão. Então,
Tudo isso são sintomas, são sinais que pode estar sendo acometida por alguma inflamação. E esses sintomas, eles podem vir todos juntos ou não? Eles vêm separados? No começo, começa, por incrível que pareça, muitas das vezes o primeiro sintoma é uma constipação intestinal, é o contrário. O que significa, doutor? O intestino para de funcionar adequadamente. Prisão de ventre. Prisão de ventre. Pronto. Entendi. Depois, Termo mais popular, né? Depois ela alterna para diarreia. Então, E do aí- nada, você é do 8 pro 80, né? Você não tá saindo nada do nada. Só que tem algumas coisas que são importantes a gente lembrar. Primeira coisa, o nosso estilo de vida e nosso hábito alimentar. Sim. São duas Lelê. coisas, são duas coisas extremamente complexas no nosso dia, que a gente corre de um lado para o outro. Então, a gente é povoado no nosso intestino por uma floresta natural, que é a flora intestinal. Sim. Então, a gente precisa preservar. E o abuso de laxantes, De o antibióticos, uso de antibióticos, de anti-inflamatórios, pode destruir essa flora. E quando eu destruo essa floresta, que é um fator protetor do intestino, eu começo a abrir crateras para a implantação de alguma doença. E aí vem a própria doença inflamatória intestinal. Uhum. Ó, então tá aí tomando cuidado, né? Tem gente que abusa bastante de remédio, mas a nossa produção separou alguns mitos e verdades pra gente esclarecer. Tem como colocar aí, produção? Tem como Pra colocar? O esforço constante para evacuar pode causar hemorroidas. Mito ou verdade, doutor Fábio? Verdade. Verdade? Verdade. A doença hemorroidária, todo mundo nasce com uma esponjinha dentro do reto chamada colchim hemorroidário. Tem tanto na parte interna quanto na parte externa. Esse colchim tem veias que podem se dilatar. E por que vão se dilatar? E por que vai se dilatar? Pela história genética, e alimentação e pelo esforço evacuatório. E quando dilata, acontece em 30% a 40% da população, a gente tem a doença hemorroidária. E essa doença pode aparecer em qualquer idade? Ou tem uma idade que ela é mais Qualquer apta? A doença hemorroidária de qualquer idade. Desde criancinhas podem sofrer. E aparece bastante Criança gestantes, não é né? muito comum, mas pode acontecer. Gestante, porque além disso tudo, tem alteração hormonal e tem o aumento do volume abdominal que comprime os vasos pélvicos e diminui o retorno de sangue. E aí aumenta a dilatação. Tem uma próxima, mitos ou verdades também? Tem como colocar pra gente, produção? O uso frequente de laxantes ajuda na limpeza e funcionamento do intestino? É mito ou verdade? Pergunta com a resposta simples. O uso frequente de laxantes ajuda na limpeza? Sim. Sim. Mas Contudo, há um preço muito grande Verdade. a ser pago. Que foi o que você falou no início da nossa Exatamente. entrevista, né? Então, o uso abusivo de laxante, a gente tem que entender que a prisão de ventre, a constipação intestinal, ela tem que ser tratada de uma forma multifuncional. Não é simplesmente dar um laxante para o intestino funcionar. Porque alguns laxantes, eles vão dilatar o intestino ao longo do tempo, porque ele tira a água do músculo do intestino e joga para dentro dele, facilitando a evacuação. Tudo bem. Mas ao longo do tempo, esse intestino vai perdendo a força e ele vai dilatando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter o uso racional de laxantes. Sim. A gente não pode exagerar nisso. tem mais um, Jéssica, Tem tem mais mais um, um? coloca aí na tela. 991973164, esse é o nosso WhatsApp também, ó. O consumo de pimentas causa doenças Eita, menino, hemorroidárias. eu conheço Mito ou umas pessoas que verdade? dizem eu não posso comer pimenta porque eu tenho um probleminha e eu já sei. É verdade? É verdade. É verdade mesmo. Porque é um irritante da mucosa. É a única contraindicação absoluta do uso de pimenta. Pimenta é um excelente alimento, Então, faz bem o cérebro, o coração, é um vasodilatador muito, muito bom. Até há uma controvérsia com relação à gastrite, Certo. mas hemorroida e pimenta não casam. então, nesse caso, as pessoas que já foram diagnosticadas com essas duas patologias, nem pensar a pimenta. Nem pensar pimenta, Até o resto da vida? até o resto da vida. Nossa Senhora. Assim, eu sou contra o radicalismo. Eu acho que a gente tem que viver dentro de um bom senso. Então, se você tem uma alimentação adequada durante a semana, no final de semana, um discreto abuso, sem exageros,
Ah, então ainda bem que no nosso próximo bloco a gente está no fim de semana, a gente vai poder falar daquele exagero, né? Alguns nutricionistas até chamam de dia do porque, lixo. né? Porque fica aí que vocês vão já entender do que a gente está falando, né? Verdade. Então, durante a semana a gente pega mais leve, né? Atividade física mais regular, uma alimentação mais saudável. E a gente tem direito, às vezes, no final de semana... Comer um hambúrguerzinho, né? Um também sábado como. de Dá manhã. brutos, né? Um sábado de manhã com um molhinho especial, né? Pode. Pode, né, doutor? Pode, desde que não seja o uso diário. Um fim de semana sim, um fim de semana não. Pode ser. Mas a pessoa que acabou assistindo a gente, doutor, e que tá desconfiando com os sintomas que você acabou falando, descrevendo, ela pensava que era uma virose, enfim, que foi algum remédio, alguma comida que fez mal. O que ela deve fazer? Quais são as indicações? Qual médico tem que procurar? Quais exames tem que fazer? Procedimento. Primeira coisa é procurar um profissional médico. Existem, o clínico geral já pode identificar ou diferenciar isso, mas existem três especialidades que tratam disso de uma maneira mais frequente. É o gastroenterologista, o coloproctologista e o cirurgião do aparelho digestivo. Então, essas três especialidades estão aptas a trabalhar com isso. E a gente precisa, então, fazer alguns exames, que vão desde exames de sangue, dosagens de provas inflamatórias e a colonoscopia, que vai tirar nossa dúvida com relação a tudo isso. Tá aí. Ai, gente. Acho que foi bastante esclarecedor esse Sim, bate-papo, eu né? por exemplo, não sabia, não conhecia sobre o Eu assunto. não conhecia nenhuma das duas. Acho que muitos maranhenses não conhecem. Não, têm eu nem conhecimento sabia. sobre essas Gente, duas de verdade, doenças. eu nem sabia que essas duas doenças existiam. Aí quando eu tava lendo, porque eu digo, mas gente, olha que assunto importante que a gente tem que abordar. Aproveitando que a gente tá nesse mês de maio, né? Verdade. Para poder conscientizar. Existe um aumento frequente dessas doenças e a gente não tem noção ainda, a sociedade ainda não abriu os olhos para o tamanho da gravidade da doença. Doutor Flávio, muito obrigado pela participação. É quase, Espero que você quase volte. Fábio Júnior. Aí é quase um... Mas olha só, doutor, eu vou convidar o senhor só para assistir mais essa matéria com a gente, porque, ó...